Show. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo. Primeiro, muito obrigada por todo mundo ter se juntado aqui com a gente. Vai ser um debate super importante, super legal sobre o livro Bela Baderna. E a gente está muito feliz porque a Gabi resolveu se juntar aqui com a gente. Ela vai poder falar um pouquinho mais sobre o livro, sobre o porquê que ele é tão necessário. E a gente vai trocando essas ideias. E Gi, você quer falar mais um pouquinho também? Não, dá oi para todo mundo, para quem está chegando agora, né? Dizer que é sempre muito bom conversar com vocês. Mesmo para quem ainda não leu o livro, a gente sempre fala que é legal participar, porque todo mundo tem vivências, né? E pode falar um pouquinho também do que pensa, do que acha. E lembrar todo mundo que a questão aqui é a interação, né? Então não fiquem com vergonha, pode falar, quem tiver esse microfone pode mandar no chat que a gente lê. E é isso. Obrigada, Gabi, também por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Gabi, a gente podia começar falando um pouquinho de novo, né, sobre a sua relação com o Bela Baderna, por que você está aqui hoje falando sobre ele com a gente. A gente conversou um pouco antes do início da gravação, se você puder falar mais um pouquinho. Boa. Eu comecei um coletivo que virou uma organização depois, junto com os amigos, em 2010, que se chama Escola de Ativismo, que foi quem traduziu Bela Baderna. E naquele momento a gente tinha poucas iniciativas brasileiras que trabalhavam com formação para ativistas, né, com processos de aprendizagem de quem estava, de coletivos, de ativistas autônomos também. E também não tinha muito material em português. E a gente estava sempre num processo de traduzir materiais e buscar novos materiais. Os Estados Unidos têm uma história de escolas de formação para ativistas, assim, e a gente sempre se inspirou muito lá, né? Até que um dia a gente descobriu um livro que é uma Bíblia, eu não tenho ele aqui, eu emprestei, não recebi de volta, que se chama Beautiful Trouble, que foi o livro que a gente se apaixonou por ele. Acho que é interessante, tipo, você quer que eu conte da história, né? Mesmo da tradução. Vamos lá. Fora, tipo, minha história como ativista que eu posso contar para vocês, se vocês ficarem com curiosidades. Mas aí a gente viu esse livrão, que era tipo uma Bíblia. Eu ia só fazer uma observação. Esse título foi perfeito. Eu achei a tradução do título incrível. De Beautiful Trouble para Bela Baderna, eu achei sensacional. A gente fez um processo de brainstorming num Google Doc, assim, e aí a gente ficava lá quebrando a cabeça para descobrir qual que poderia ser um nome de versão, né? Mas aí era uma bibliazona, assim, tipo um livro gigante, e chamou a atenção da gente por vários motivos. Um, porque de alguma forma abre o código do ativismo, né? Então fala sobre as táticas e as estratégias do ativismo como uma coisa que pode ser compartilhada, que não está naquele campo do secreto, né? Porque a gente é muito acostumada com o que é sigiloso no ativismo, então a gente não pode contar porque são as nossas táticas e tal, e a sistematização disso, por um lado, abre o código para quem não deveria se preparar contra as nossas estratégias, mas por outro lado, é muito interessante porque abrir o código faz com que mais pessoas possam se apropriar delas, né? E em geral, as nossas estratégias, elas não fazem nada em geral, não, elas nunca fazem nada que não pode ser feito, não tem ridicularização de pessoa física, né? Então, não tem nenhum tipo de agressão ou coisas que não possam ser públicas. Então, essa publicização, ela sempre jogou mais a favor do que contra, e essa era a nossa opinião na escola de ativismo. E aí, só que produzir conteúdo, não sei se vocês já tiveram essa experiência, dá muito trabalho. Porque além de você ter que fazer um download da sua cabeça e escrever, ou de várias cabeças, coordenar, né, esse download de várias cabeças, ainda tem que fazer esse conteúdo ficar fácil de entender, e todo o processo de publicação, né? Então, quando a gente conseguia um conteúdo bacana, que a gente só traduzia, a gente traduzia, e era bem mais fácil a vida, assim. A gente começou traduzindo vários conteúdos da Tactical Tech,
É um coletivo super legal, que ele é alemão, mas funciona na Europa inteira. E aí eles tinham uns conteúdos super facinhos. Ah, que massa. E aí a gente caiu na nossa mão o Beautiful Trouble. O Beautiful Trouble, ele, além de abrir o código, assim, ele tinha uma divisão, um método de sistematização do conteúdo que é apaixonante. Que é assim, tipo, tem as táticas, né, que é só o que a gente normalmente conversa, mas também tem os princípios, que é toda a parte política, né, do porquê que a gente está fazendo e quais são os nossos limites ao fazer, como as teorias também, que também é um lado político, mas que é a parte mais profunda do ativismo, né? Então, para falar por exemplo, dos pilares de apoio do poder, então é uma parte que, tipo, a gente, ou você tem uma formação de ciência política, ou a gente quase não tem acesso a esse tipo de informação, né? Então, o Beautiful Trouble, ele sistematizava e isso tornava um pouco mais fácil. Aí eu peguei o livrinho, o livrão, e achei o contato do cara e mandei o e-mail para o editor. Fiz um processo de stalking mesmo, de perseguição online, descobri o contato e mandei um e-mail. Não foi tão difícil, porque a maior parte das pessoas que escrevem no Bela Baderna são ativistas de um campo meio conhecido, assim, é uma geração de ativistas que vem daquela geração Greenpeace dos anos 90, 2000, e eles estavam em vários lugares do mundo já fazendo formações ou passando esse tipo de conhecimento para outros ativistas, né, a experiência deles e tal. Então o livro ele é um agrupamento muito bem feito de textos de muitos ativistas. Isso deu muita potência para ele. Ele é feito a muitas mãos, com muitas visões e com 2 editores, né, que é o Dave e o Andrew Boyd, o Dave Mitchell e o Andrew Boyd, que são 2 carinhas de Nova York que tinham um contato com esses ativistas e que são incríveis na produção de conteúdo, assim, de fazer aqueles textos ficarem fáceis de organizar esses textos, né? É muito legal você pegar um texto do Bela Baderna, tipo, abrir numa tática, ler a tática e ela faz referência aos princípios, então você vai pulando, parece que é um livro online, né? Você tá com ele na mão, seria super fácil, assim, clica e vai para a página. Tanto que ele nasceu junto com o site Beautiful Trouble. Quando eu enchi o saco, eu descobri o Andrew Boyd, desculpa. Eu escrevi para o Andrew Boyd na época. E ele falou assim, nossa, que interessante que vocês querem traduzir. Ele meio que ficou surpreso, aí ele pegou e falou, olha, a gente está querendo fazer uma edição pocket do livro, pequenininho, para selecionar alguns textos e deixar o livro mesmo inteiro, a Bíblia, num site. Esse site que possa ser acessado por todo mundo, mas para distribuir mesmo uma edição pequena, porque o grandão, eles não conseguiam, ele é muito caro, não conseguia produzir, editoras não têm nenhum interesse, então eles estavam meio presos nisso. E aí, nisso, a gente combinou de fazer edição pocket. E acabamos traduzindo para o português, um outro coletivo acabou traduzindo para o espanhol, porque nessa aí eles foram atrás de viabilizar isso em outros idiomas. Foi, na mesma época, foi traduzido para o turco. Foi muito legal, assim, porque foi sair completamente do mundinho, assim. Foi em 2013 que os livrinhos foram lançados. Não sei se vocês lembram o que estava acontecendo em 2013. Só difícil não lembrar. Praticamente em vários lugares. Nada mais propício, né? E Brasil e Turquia estavam juntos naquele junho, causando, né, apanhando horrores da polícia e ao mesmo tempo fazendo coisas muito criativas, muito bonitas, né, um monte de coisa legal. E o Beautiful Trouble, o Bela Baderna, foi traduzido para o turco nesse movimento aí a gente precisa ter isso em vários idiomas mesmo, né? Foi uma mudança de chave. Hoje, o Bela Baderna, ele é a primeira geração dessa história, né? Hoje tem o Beautiful Rising, que eu não sei se vocês chegaram a ter contato, mas eu vou mandar o link aqui, ele é o Belo Levante. Não é tão bonito quanto Bela Baderna.
Belo Levante, tipo, tá. Mas tá super interessante porque ele já foi escrito com a colaboração da Escola de Ativismo. Então, ele já partiu e ele valoriza muito mais as táticas de sul global, que é um defeito do Bela Baderna mesmo. Ele foi a colaboração de vários coletivos, muito do norte, muito do que estava mesmo na bolha da galera. Quando eles receberam a crítica, que eles conseguiram se movimentar para ir buscar as outras táticas, né? Eu escrevo um texto nessa edição brasileira do Bela Baderna sobre as jornadas de junho. Eu fiz um estudo de caso, né? E aí, nesse estudo de caso, tem uma tática que não tinha no Bela Baderna, que é a tática usada pelo MPL aqui de... Deixa eu ver como que estava escrito certinho. Mas é de paralisação, né? Tá traduzido como ações em massa na rua. Mas que é de parar a cidade, né? Que é aquela coisa de fechar a cidade, ninguém se movimenta, e com isso a gente vai criar uma pressão para que a prefeitura se movimente. E aí é criação de caos, né? Assim, não ela, como fala, Gotham City, mas um caos urbano que pressione a prefeitura. E aí eles não tinham, como eles não tinham várias outras táticas usadas no sul global, e é muito rico, né? As nossas táticas, elas dialogam diretamente com a nossa cultura, né? O que a gente acha legal, o que a gente acha que incomoda as pessoas, que tipo de tática que a gente não usa mais. Por exemplo, por que a gente não faz mais greve aqui no Brasil, ou faz pouca greve, né? Por que a gente, não sei, não usa tanto a tática de boicote a marcas? A gente tem várias outras táticas aqui e a gente não tem várias táticas que vêm de lá, né? Então, quando o livro se propõe ser uma cartilha, assim, uma coisa mais didática, ele precisa ser mais diverso, né? Eles fizeram esse movimento que foi bem legal. Eu vou pegar o link aqui para colar para vocês. Faça isso, por favor. Isso que você falou de localizar as táticas na nossa realidade, eu acho essencial. Realmente você entender que, pela configuração da sociedade ou pelas coisas que a gente está acostumado a viver ou que a gente está acostumado a fazer mesmo, como a gente se mobiliza, vai mudar sempre, né? Então, é bem legal esse exercício de localizar para a nossa realidade. Eu acho que o Bela Baderna, apesar de tudo, com essa coisa dos princípios e das teorias, ele dá um norte muito bom para a gente poder fazer certas adaptações, né? Então, se você pega um princípio, pega uma teoria e trabalha a partir dele, eu acho que você consegue adaptar bem algumas coisas. E já que você comentou, e inclusive a Madá falou que quer saber tudo, você pode falar um pouquinho sobre a sua história como ativista, enfim, como você chegou aqui, sua jornada e etc. Tudo que você puder compartilhar com a gente. Só as partes que pode falar, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu dava aula de inglês, era assim que eu pagava as contas, a faculdade e tal. E aí eu comecei a fazer um curso de design gráfico e o Greenpeace, aqui em São Paulo, abriu uma vaga para estágio de design. E eu sempre tive essa veia, assim, ambientalista. Era bem estrito, assim, tipo, meu lance era meio ambiente. E aí eu me inscrevi, entrei na vaga e fui estagiária do Greenpeace. Nesse processo, me apaixonei pela história de Amazônia, porque para mim era um mundo mágico, assim. O Greenpeace tinha 2 escritórios, um em São Paulo e um em Manaus. Eu acho que ele ainda tem 2 escritórios. E eu peguei e fui para Manaus morar lá, também por causa de um relacionamento que eu desenvolvi no meio do caminho, assim, eu morar com um namorado. E fiquei trabalhando bastante lá, fiquei 4 anos em Manaus trabalhando lá. E já nesse processo que eu deixei de ser estagiária, a organização não tinha uma vaga de funcionária, assim, não me efetivou.
E eu comecei a trabalhar com várias iniciativas, assim, várias organizações como designer. E o campo de design é muito amplo. E eu também sempre fui uma pessoa que gosta de tudo da comunicação. Então eu fui explorando assim, migrei bastante para redes sociais quando quando teve a campanha do Obama nos Estados Unidos. Eu gostei, tipo, me interessei, estudei bastante redes sociais. E aí comecei a migrar meu trabalho para redes. Quando foi em 2009, estava começando uma especulação sobre quem seria a candidata ou candidato indicado pelo Lula aqui, porque ele ia terminar o mandato dele como presidente, né? E aí a Marina Silva tinha sido ministra do Meio Ambiente, eu super conectada com essa agenda, principalmente a Amazônia, ela foi responsável, enquanto ministra, por uma redução de desmatamento absurda, que mudou muito a realidade, por uma mudança na fiscalização, então tinha sido uma ministra muito eficiente para a questão amazônica, né, principalmente, e aí a gente tinha um grupo de pessoas que tinha uma admiração muito grande por ela. E aí, em 2009, a gente começou a especulação de quem que o Lula ia escolher como candidata, e ele pegou e escolheu a Dilma e anunciou isso. E aí um grupo e a Dilma tinha sido muito ruim, na verdade, para a preservação, para o meio ambiente, para várias questões ambientais no Brasil, né? A gente fazia muitas críticas a ela como ministra de Minas e Energia, depois como da Casa Civil. Ela era bastante insensível para essa agenda. E aí a Marina Silva começou a ser especulada sobre, você não vai sair candidata também? E quando eu vi isso, eu estava muito emocionada com a história do Obama nos Estados Unidos, e eu peguei e desenhei o rosto da Marina Silva como se fosse a cara do Obama, a imagem que eles tinham usado na campanha do Obama lá. Virou um meme depois, a cara da Marina verde e amarelo, toda desenhada. E aí eu conheci um pessoal que estava fazendo um movimento Marina Silva, que eles ficavam pedindo para a Marina sair candidata. E aí rolou, ela virou candidata, né? Em 2010 teve uma campanha presidencial e eu, naquele momento, integrei um grupo de pessoas que estavam fazendo... Era quase uma campanha de guerrilha paralela à campanha do partido, porque ela estava saindo pelo PV, e a gente era um grupo de pessoas que não sabia nada de partido, não tinha nenhuma afinidade com a política institucional. Era um monte de ambientalista que sabia muito bem fazer campanha socioambiental, né? Toda essa história que a gente tem de precisar fazer campanha, né? Porque não está tudo bem. E aí a gente se juntou e fez a campanha, uma campanha meio de guerrilha, assim, da Marina Silva, que se chamou Movimento Marina Silva, e reuniu muita gente da sociedade civil ambientalista, assim, a gente descobriu gente pelo país inteiro, era muita gente mobilizada, era uma campanha que não era declaradamente para não eleger ela, né, tipo, de jeito nenhum tinha alguma chance, não tinha viabilidade como candidata, mas ao mesmo tempo foi uma campanha que aqueceu o campo ambientalista no país inteiro, assim, do interior de Minas, assim, as capitais, a própria Amazônia. Eu estava morando em Manaus nessa época, foi super interessante. E aí terminou a campanha eleitoral, uma galera muito aquecida, assim, ambientalista, e umas porradas que a gente começou a precisar enfrentar, assim, né, Código Florestal e outras questões que nem sei se vocês têm essas referências, assim, mas eu já meio que esqueci também, mas que eram o que a gente achava que eram altos retrocessos, assim. Eles eram muito pequenininhos perto do que está acontecendo hoje, mas também eles abriram porta para o que aconteceu hoje, sabe? Para o que acontece hoje. Então, alterações de leis, o Congresso super ruralista. E aí as iniciativas, os coletivos, estavam fazendo protesto na rua. Então, várias marchas,
com poucas pessoas, mas essa única tática de fazer marcha, 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 e zero impacto, e ficando muito cansados. E a gente tinha vivido a campanha, visto um monte de gente fazendo coisa muito legal durante a campanha eleitoral. Parece uma loucura a catálise de coisas que acontecem, então não acelera, as pessoas fazem coisas muito criativas, tem uma paixão diferente em campanha eleitoral, tem uma... quem puder, viva a campanha eleitoral com alguém, porque é muito emocionante, gostoso e bacana, assim, como uma experiência de campanha de sociedade, assim. E aí, a gente falou, bom, se juntou um grupo e falou, cara, a gente precisa sistematizar como é que a gente faz campanha para compartilhar para que as iniciativas tenham mais estratégia, gastem menos energia e tenham mais impacto no que elas estão fazendo, né? E aí a gente montou a escola de ativismo, e era, tipo, 3 cursos, era isso, nossa intenção. Fazer 3 cursos sobre estratégia de ativismo e o debate de por que é necessário fazer ativismo socioambientalista. E aí, como a gente tinha sido próximo da Marina Silva, ela abria os nossos cursos. Então, foi super emocionante, porque a gente tinha a Marina contando sobre a história dela como ativista, que é uma história que a gente não chega a conhecer, né, enquanto sociedade, porque acho que na última eleição ela chegou a contar isso mais detalhado, usou essa história dela para se mostrar para a sociedade, mas ela não fazia isso, então era super interessante, se inspirava, tinha várias pessoas discutindo teorias no curso, era uma imersão, uma delícia, gente, teve uma de 10 dias, 8 dias, um monte de gente jovem, reunida, causando, estudando junto, trocando conhecimento, assim, das experiências que tinha, saía de lá e fazia um projeto juntos, então foi muito legal, e a escola foi se fortalecendo nisso, e a minha formação foi sendo nesse processo da escola também, né? Eu não fiz faculdade, eu comecei faculdade de jornalismo, na época eu deixei para fazer um curso de design, e desse curso de design eu comecei a trabalhar e foi um caminho sem volta, assim, já não voltei para a universidade. E bueno, aí eu tive que... Aí eu me esforço assim, ainda todo dia, para fazer vários cursos, e aí a escola de ativismo foi uma escola realmente para mim, porque ali a gente tinha contato com pessoas com muita experiência, e tinha que sistematizar muita informação para poder passar adiante, né? E eu me especializei muito em sistematizar coisas, em organizar informação, em formas de compartilhar conhecimento para que se gere aprendizagem, ou de colocar muita gente junta para que um ensine o outro o que sabe. Então, acho que essa é mais a minha história. E hoje eu trabalho numa outra organização, fiquei 8 anos na escola de ativismo, que deu meu tempo, assim, aprendi bastante coisa e estava precisando de uma novidade. E aí, há 2 anos, eu comecei a trabalhar no Instituto Update, principalmente pela atuação deles com iniciativas relacionadas a campanhas eleitorais, porque continua sendo campanha e eleição, vocês já entenderam qual que é como eu gosto de eleição, e aí eu trabalho no Instituto Update com formação para inovação política e também desenvolvendo uma ferramenta de comunicação digital, assim, para desenvolver mobilização em campanhas. É super legal, eu posso mandar os links aqui depois também. Manda todos os links possíveis. Eu tô amando essa parte, porque hablamos português muito bem. Conhecer outros países, né, outras pessoas, se entender como uma cultura. Sim. A minha referência era muito americana, essa coisa do ativismo, ela tá muito fincada nos Estados Unidos, né, e aí tá sendo bem bacana. Exatamente. É aquilo que você falou no início, né, da gente sempre tentar localizar essas coisas para nossa realidade, não esquecer que a gente pode pegar as referências, mas a gente precisa interpretar e colocar a partir da nossa perspectiva também. Isso que você falou da campanha eleitoral, eu preciso reforçar, assim, porque é uma catarse coletiva, um negócio muito doido, todo mundo se junta e, enfim, né? É um quentinho no coração, junto com desespero, tudo muito doido.
Gente, quem tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone, pode perguntar. Eu só queria fazer uma última pergunta, e aí eu vou deixar livre, porque eu já falei pra caramba. Gabi, queria saber se você tem se você pensou sobre isso, sobre essa questão do ativismo das redes de solidariedade durante essa pandemia. Porque, enfim, né, eu vejo o ativismo como uma coisa bem próxima, apesar de, óbvio, né, a gente ter claramente possibilidade de fazer ativismo em rede separadamente, né, longe um do outro, mas eu acho que essa coisa do estar próximo é muito presente também. E aí, como é que você viu isso? Como é que foi a sua experiência de ser uma ativista no meio da pandemia? Como é que você se sentiu aí? Foi difícil, né? Acho que a gente deu uma perdida no campo de atuação, porque tudo bem, a gente vem falando de redes e ruas faz um tempo, e ainda bem, mas a realidade é que o nosso campo é a rua, né? Nas cidades é a rua e no campo também tem presencial, né? E pensar táticas para além disso foi interessante, assim. E aí, para além das redes de solidariedade, né, que eu acho que isso que ficou super nítido, que deu para enxergar e usar todas as ferramentas que a gente já sabia usar, de financiamento coletivo, de abaixo-assinado, mesmo os WhatsApp da vida, para criar possibilidades de fortalecer quem estava precisando de uma força, né? Mas acho que uma outra coisa interessante que foi legal de ver foram as táticas quando a rua está impossibilitada, né? Então, as projeções, né, foram legais. Eu tô achando até meio miado agora, tá meio quieto, né? Mas rolaram as projeções, os próprios panelaços, assim, que não é uma cultura brasileira, né, fazer panelaço. Quem meio que inaugurou foi uma direita, não posso falar, foi um movimento anti-Dilma ali, uma direita querendo, liderado pelo Moro e tal, tipo, um lavajatista. Então, esses panelaços, eles estavam meio que restritos a um campo político também, quando ele chega no Brasil. Na América Latina, todo mundo faz panelaço. Mas pra gente, o panelaço, ele era... se você faz panelaço, você é um grupo político específico, né? E aí foi interessante, porque quando a gente perde, quando essa ferramenta é necessária, a gente quebrou isso e foi legal de ver. Bom de ver que, assim, a gente consegue usar táticas, se apropriar delas e tal, né? Acho que tá interessante. Tá desafiador, mas também bastante interessante. E também um uso gigante de site, de internet, do ativismo que em outros momentos se chamaria de ativismo de sofá, né? Mas é o que tem hoje. Então, é bem interessante, assim, saber que a gente pode fazer esse barulho, botar uma hashtag no Twitter, assim, que sim afetam a reputação das figuras públicas, né? Verdade, isso que você falou num outro momento seria ativismo de sofá e que agora são as táticas que a gente tem, perfeito, é verdade, né? É isso, a gente saber se apropriar das coisas que a gente tem à mão. Gente, quem quiser fazer mais alguma pergunta, pode abrir o microfone, tá? Ou pode mandar ali no chat mesmo, se não tiver o microfone para abrir. Gi, você tem alguma coisa para acrescentar também? Pode abrir o microfone, gente. Que eu acho que eu já falei demais, entendeu? A pergunta que eu queria fazer, na verdade, ela é muito relacionada com o que ela acabou de falar, né, sobre o ativismo de sofá. Eu ia perguntar para ela o que ela pensa, assim, quais as reflexões dela acerca desse ativismo mesmo de internet, de como a gente pode usar a internet como uma ferramenta também, né? Porque, pelo menos lá pelo início do livro, as ações são mais voltadas para as ações presenciais, como eram feitas mesmo, ou de ser de questão de greve, de mobilização, mas hoje a gente tem essa ferramenta, né? Eu queria tu já falou um pouquinho disso, né? Mas se tiver algo a mais para complementar. Super.
Eu acho que tem uma evolução aí no uso da internet para a gente fazer campanhas, né? Ou ações mesmo. Uma é a infinitude de ferramentas, que hoje a gente pode fazer muitas coisas. E essa que a gente está usando agora era uma que a gente quase não usava, né? Na verdade. E agora dá para imaginar outras coisas que a gente pode fazer. Lives mesmo. As pessoas não faziam live como protesto ou nada assim. Eu acho que também uma outra coisa que baixou é a nossa necessidade de qualidade. Então, para a gente pôr um vídeo no YouTube era preciso uma superprodução. E hoje a gente valoriza muito que os vídeos estejam lá, mais do que a qualidade deles. Então, se é uma live gravada ou se alguém gravou em casa e colocou, é importante. Não sei se vocês viram, eu estava vendo hoje uma dupla fazendo paródia de música. Eu vou também pegar o link e jogar aqui daqui a pouco para vocês. É tipo uma tática maluca. Elas fizeram um monte de paródia de música cobrando o Bolsonaro sobre os 89 mil em cheque da Michelle Bolsonaro. Enfim, abriu o universo de possibilidades, assim. E, ao mesmo tempo, também a gente tem acesso a muitas métricas. Então, a gente sabe quantas pessoas viram o vídeo, a gente sabe quantas pessoas clicaram no negócio, a gente sabe quantas pessoas baixaram o relatório que a gente fez para denunciar alguma coisa. A gente sabe, tipo, muitas informações que já foram somente apropriadas por indústrias grandes, assim, né, pelo mercado da internet, mas que hoje a gente também tem acesso. Então tem essa super vantagem aí. E, por outro lado, não sei se vocês viram o Dilema das Redes também. Quem não viu, vê, é legal, assim, vejam com olhos críticos, né? Mas vejam, porque tem um outro lado que é quem tem. Se a gente está tendo acesso a esses dados, tem gente que está tendo acesso a muito mais dados, muito mais poderio de influência e etc. E um monitoramento muito forte das pessoas, né? A escola de ativismo, por exemplo, fazia, depois dos 3 cursos super legais com tudo, a gente começou a fazer coisas específicas. Então, memes para ativismo, ou comunicação digital para ativismo. Então, oficinas ou cursos mais com formatos, assim. E em 2013 a gente precisou iniciar uma frente de segurança para ativistas, principalmente segurança digital. E aí a gente, ao iniciar isso, cresceu muito. Praticamente a escola hoje, metade dela trabalha com segurança. Quase não faz coisas legais assim, tipo memes para ativistas, sabe? Porque a gente precisa, infelizmente, se preocupar muito. Não? Quanto mais presente a gente está na rede, mais a gente pode ser capturado, né, mesmo assim. Então, sei lá, usar ferramentas para comunicação digital mais seguras, cuidar com o que a gente publica nos nossos perfis. Então, todas essas preocupações que a gente tinha mais ou menos antes, hoje é real e zero teoria da conspiração, né? Infelizmente é o que acontece. E eu acho que tem muita adaptação, né? Eu acho que como adaptar, né, as coisas do livro. Eu estava folheando um pouquinho aqui antes de falar com vocês, né? E se a gente olha algumas táticas, a gente vai perceber que elas são usadas hoje no digital e um pouco, às vezes, até deturpadas, né? Então, por exemplo, a primeira da série de táticas que é a interrupção criativa, que é você tá tendo lá uma palestra, ou alguém falando, e aí você interrompe de alguma forma essa fala. É uma fala, vamos supor que era o Bolsonaro semana passada falando na ONU, né? É uma fala que não estava de acordo, ou seja, estava com mentiras, é uma fala que prejudica, e tarará, e a gente precisa interromper essa fala e chamar a atenção para o quão bizarra é essa fala. E aí a gente pode fazer isso, vários exemplos, tá? Gritando no meio da fala e acabando com o negócio, a gente pode
ligar uma música. A gente já ligou uma vez a música do Titanic para um cara falando, agora quem que era? Não lembro, mas ele estava falando lá e a gente ligou a música do Titanic e falou: vocês continuam se amando e a Amazônia está afundando. Então a gente foi, sabe, você pode fazer umas coisas mais criativas, você pode só levantar, pode ir fantasiada num negócio, enfim, interrupção criativa. E a gente pode interromper criativamente reuniões, assim, então a gente pode ser convidado para uma reunião por Zoom, aceitar o convite e interromper, a gente vai provavelmente se ferrar e ser apagada da ligação. Mas é preciso ter criatividade e pensar formas, porque ninguém interrompeu ele. Não sei se vocês lembram também que jogaram notas de dinheiro em cima do... Quem que foi agora? Era o cara que era presidente da Câmara, né? Eu não lembro do nome. Se alguém lembrar, fala aqui, mas eu lembro disso e sensacional. Interrupção criativa, sabe? Do Cunha, exatamente. Foi o Cunha? Foi isso mesmo. O Cunha, o cara que tweetou tudo antes de acontecer. Então, tipo, jogar nota de dinheiro nele, etc, né? Então, enfim, interrupções criativas podem super acontecer no digital. Participar de live e levantar um papelzinho, coisa assim. Vou continuar aqui no livrinho, tá? O boicote à dívida é uma coisa que a gente não faz aqui no Brasil, né? Tipo, a gente pode ter dívida universitária e paga. Sim, não. Inclusive essa tática do boicote à dívida, eles até falam que é realmente muito difícil de fazer, né? E eu achei, assim, ousado e muito, muito interessante. Mas é uma coisa que exige uma organização gigantesca. Depende muito do coletivo, né? Essa daí tem que ser assim, todo mundo fechado, porque senão não vai para frente. Ou é todo mundo ou é nada, né? Ou é todo mundo ou é nada. É o mesmo motivo que a gente não faz boicote a empresas, não faz greve, né? Não tá muito na nossa cultura pactuar, tipo, mano, a gente não vai arredar o pé juntos. Porque também a pressão é muito grande ao participante. A pressão é muito grande quando quando um se levanta, né? Então, as consequências são muito fortes e a gente é um povo bastante oprimido nesse ponto, né? Bom, ação direta eu acho que é uma coisa mais ampla, que vale de tudo. Teatro de guerrilha eleitoral é criar uma candidatura que não existe. Eu acho super legal, assim, já teve, inclusive o online, ele é o campo para isso, né? Porque você não consegue criar uma candidatura inexistente e ir para um debate real. Ou você consegue, tipo, botar pela cidade e tal. Mas no online fazer isso é mais fácil. Já era. Fica ainda mais interessante. Flash mob, uma coisa da década de 90. Greve geral também. Projeção de guerrilha, olha aí que a gente estava falando, né? Tipo, rola isso, o boicote de boicotar veganos fazem muito. Sempre, as táticas, elas sempre estão conectadas com alguns tipos de ativismos, né? Outra tática da pegadinha. Essa da pegadinha eu visitei ela esses dias, assim, para pensar um pouco. Por causa dessa história do fake news, né? Eu tava pensando do tipo desinformação ou mentiras contadas como se fossem uma notícia. É sempre ruim, né? Eu tava pensando, pô, como é que a gente pode olhar de um jeito positivo? Tem alguma forma de fazer de um jeito engraçado, legal? Eu sempre fico nessa viagem, né? E aí eu lembrei da história da pegadinha. E aí tem um filme, que acho que o menino que escreve o filme dos Yes Men. Eu vou passar o link também para baixar, eu tô anotando meus links aqui. Essa da pegadinha me lembra muito aquela página do Facebook Sensacionalistas, sabe? Que eles fazem como se fosse uma notícia real, algo que é muito absurdo e tu acaba tipo achando graça, mas pensando sobre aquilo, sabe? Mas eu pensei neles também. Os Yes Men, que são
esses caras aqui, acho que Yasmin, o nome dele caiu em desuso, né? Hoje em dia não dá mais para eles existirem. Mas eles faziam um negócio muito legal, que vou falar, por exemplo, acho que foi a BP, a British Petroleum, que vazou petróleo no litoral e tal. Eles tipo lançavam um release falso para a empresa, falando que tinha uma declaração do presidente da British Petroleum, que eram eles. Tipo, eles criavam um e-mail falso e mandavam para a imprensa um press release para falar, olha, tem uma declaração para fazer. Quem que é o furo? E aí a imprensa chamava os caras como porta-voz da empresa, e aí eles davam um recado que deveria estar sendo dado. Eles falavam assim, então, a gente vai se comprometer com com todo o impacto do vazamento de petróleo e, por isso, pagar todas as famílias impactadas, a gente vai limpar todo o litoral e a gente vai fazer isso, 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 isso. Dava uma declaração falsa, mas que deveria ser a mensagem da empresa. E aí a empresa ficava numa saia justa de ter que vir a público falar, não, a gente não vai pagar as famílias, a gente não vai limpar o litoral, a gente não vai fazer isso, sacou? Eles fizeram isso que eles são canadenses, mas no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, em vários países, falsidade ideológica é crime e eles nunca foram nem processados. Por quê? Porque a saia justa era bem justa mesmo, né, para as pessoas. Então, era uma situação assim que as empresas não conseguiam nem processar, porque se processa, aí cria mais fuzuê, vai mais a público e aí eles ficam mais expostos ainda. Então, acho que é isso que abre assim, tipo, às vezes é preciso uma mentira para expor a verdade. E, poxa, são coisas legais, né? Dá pra gente pensar fake news do bem. Foi assim que eu comecei a pensar nisso, porque alguém falou, não dá pra gente fazer fake news do bem. Eu falei, gente, fake news nunca vai ser do bem. Aí eu fiquei provocada e fui ver, e lembrei da pegadinha. O filme do Yes Man é um documentário sobre várias ações dessas que eles fizeram. É super engraçado. Eles são atores, eles são super engraçados. Eu me lembrei, sabe do quê? Do discurso do Bolsonaro, em que ele teve várias mentiras, mas uma foi do auxílio emergencial, que era $1.000, né? E tem gente entrando na justiça, eu vi, para receber esse valor a mais. Ele mesmo que fez a mentira, digamos assim. Ele agora ou assume que mentiu, ou ele dá esse valor, né, para as pessoas. Ele mesmo se colocou nessa saia justa, né? A pegadinha contra si mesmo. Tipo, é o típico negócio que dá pra fazer, né? O que o governo devia estar fazendo na pandemia e não tá, anunciar como tá fazendo, e aí. Mas é um risco, né? Principalmente quando a gente tem um governo que usa tanto da mentira como ferramenta, né? Do tipo, ela pode ser apropriada e nunca acontecer. Então, como posso falar? Vem a público, por exemplo. A gente pode falar que o governo está pagando o auxílio emergencial até dezembro de R$ 600, o que não é verdade, mas numa estratégia de forçar ele a pagar, né? A não poder falar que não tá. Vai pegar muito mal se ele fizer isso. Só que nesse uso da informação, tem essa frente política que está no poder hoje sabe muito bem navegar com a informação que não é real. E aí também se apropria da dúvida que fica plantada na cabeça de todo mundo, do tipo, a gente nunca sabe se o negócio é verdadeiro ou falso. A gente chegou nesse estágio, né? Que a gente já não sabe se as coisas são reais ou não, e a gente vai checar e mesmo assim a gente fica na dúvida. Então, essa ambiguidade que está no ar. E aí ele também pode usar essa situação para deixar quieto, entendeu? Aí tem uma parte da população que está achando que sim, isso me ajuda, limpa a minha fita, e aí tudo certo. Então a gente tem que fazer bastante cálculo de risco de qualquer situação, o contexto que a gente está usando, o nosso alvo, né? Quem que é o ser humano que está ali, que vai se apropriar e usar a favor dele. Eu, quando vi essa tática... desculpa, Madá, você queria falar?
Pode falar. Não, era só observação, né? Que eu também fiquei assim, quando eu estava começando a ler esse capítulo, que eu me lembrei que agora aqui no Brasil é muito popular fake news para tudo, né? Principalmente vindo até do próprio governo, quem trabalha nele, né? Mas eu achei interessante no final do capítulo que ele fala da pegadinha para o ativismo, né? É falar a verdade logo após. Porque quem segura, tipo assim, continua segurando a mentira, geralmente são as pessoas que nós combatemos, digamos assim, né? Já quem faz a pegadinha de forma ativista, né? É meio que só para chamar a mídia e você vai meio que responder, né? Digamos assim. Agora é bem difícil, eu acredito isso. Mas é interessante se lembrar que é logo após que não é para manter a mentira, né? Digamos assim. É só para receber a certa atenção e mostrar, nossa, isso era para ser verdade. Na verdade, né? Questionar que aquilo deveria acontecer. Em alguns casos, né? Por exemplo, o auxílio era para ser esse valor. Ou então a empresa era para estar indenizando as pessoas, é mais ou menos isso. Não, isso era para acontecer, na verdade, né? Exato, bom ponto, Madá. Eu tinha esquecido disso, é o que vem na sequência mesmo, é isso. A gente sempre tem que desmentir, né? Porque, na verdade, a gente está fazendo aquilo só para jogar luz num outro fato tá, que está associado, né? A Tayane falou agora de estratégia de Estado, né? Eu estou estudando fake news, agora desinformação. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi ver que um dos governos nazistas, do Goebbels, sei lá como é que fala, ele usava uma tática que era soltar várias informações internas, do tipo, antes de vir a público, na imprensa, anunciar um programa, anunciar uma coisa que eles estavam fazendo, eles soltavam de forma assim meio por baixo dos panos para jornalistas e tal, informações verdadeiras e falsas. E aí você cria uma nuvem de tanta desorientação que as pessoas passam a não diferenciar mais. E aí ele conseguia jogar nesse lugar que é um pouco opaco, né? Que a gente não consegue enxergar direito as coisas. E isso eles ganham muito. Desculpa me distrair lendo o chat. E aí eles ganham bastante fazendo isso, né? Eu acho que a gente está vivendo esse momento aqui, principalmente com o uso de rede social, né? Então, não precisa, sei lá, tá muito mais fácil soltar um monte de informação, apagar depois, e fazer esse caos todo de o que é informação, o que é desinformação, o que é verdade, o que é mentira, e deixar todo mundo bastante desorientado e perdido, a ponto da gente inclusive criar as nossas próprias histórias, às vezes, né, também. Gente, boa noite. Me chamo Thaís. Eu cheguei um pouco atrasada, mas aí você puxou um assunto muito interessante que eu estava até estudando hoje, que é esse período da pós-verdade, né? A gente tem muita informação e, por vezes, a gente acaba preferindo não acreditar em nada. E aí me vem essa questão da fake news, que tem tanta gente, mesmo sabendo que aquela pessoa talvez ela realmente está mentindo, mas prefere acreditar. Então, como puxar essas pessoas para o nosso lado? Deu para entender, mais ou menos? Então, eu quero saber isso, porque tipo, a gente propaga uma informação, tem canais que a gente sabe ou imagina, porque por detrás sempre tem um discurso, né? Mas, assim, são ditos mais confiáveis. E tem essas pessoas que gostam de manipular algumas informações. E as pessoas acabam indo nesse caminho. Então, de querer acreditar na pessoa que está manipulando a informação. E aí eu fico me perguntando, essa pessoa é um mau caratismo? Se não for, o que deve passar na cabeça dela e como é que a gente pode puxar para o nosso lado? Sabe, um lado de querer compartilhar ou tentar, né, compartilhar uma informação que talvez seja... É porque eu também fico pensando o que a gente acredita, né? Será que a gente também não está no caminho da alienação? Porque a gente também pode estar ali um pouco atrapalhado
e não está percebendo porque ficamos na nossa bolha. E que acho que o ativismo, a gente tem a possibilidade de sair da bolha, o que é muito importante. E nos faz pensar além. Então, acho que o risco de cair em uma pegadinha talvez seja menor. É isso. É complicado, né? Porque esbarra totalmente no ativismo, né? Porque se a gente olhar o ativismo de uma forma ampla, em que faz parte produzir, como falo, fiscalizar a ação pública, produzir relatórios sobre isso, compartilhar o que a gente descobre, expor e tal, fica um diz que disse, né? Então agora a gente vai confiar em quem? No presidente ou na organização ali, no, sei lá, WWF que lançou um relatório? Tipo, quem que é mais confiável? E aí, nesse processo, é muito difícil, eu não acho que a gente tem ainda respostas sobre isso. E tem para mim, a partir do que eu estou estudando agora, né, tá bastante fincado na forma como a gente é ser humano, assim, porque as notícias falsas ou os rumores, né, essas histórias criativas, elas vêm para preencher, às vezes, um vazio nosso de significado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Veio um avião e se chocou contra as Torres Gêmeas, depois outro, e também no Pentágono, mas ali, num período de 2 ou 3 dias, ninguém tinha muita informação do que realmente tinha acontecido. Então, tipo, será que tinha mesmo caído um no Pentágono também? A gente sabia das Torres Gêmeas. Então, mas por quê? Quem tinha feito aquilo? Nesse período, a gente ficou, enquanto população mundial, com baixo acesso à informação. E nesse baixo acesso à informação, as lacunas vão sendo preenchidas, porque a gente tem necessidade de significar as coisas, de entender e de tomar atitude em relação a elas. Ou quando começa a pandemia, né, também. A gente precisa entender, mas que história é essa de vírus da China? E também tomar atitude em relação a isso. Então, como é que a gente consegue parar isso que está acontecendo, né? É inerente ao ser humano. E alguns de nós conseguem conviver com mais perguntas do que respostas. E tudo bem. Outros não, outros precisam preencher mais essas lacunas. Não conseguem conviver por muito tempo com as lacunas. Então tem essa parte que é psicológica, né? Que é da nossa constituição como humanas. E, ao mesmo tempo, e é por isso também que a gente não... Mesmo quando a gente apresenta uma notícia, uma checagem de fatos, né, do tipo que a Pública faz, que as checadoras, a Lupa faz e tal, às vezes, sei lá, alguém te manda uma notícia falsa e você pega e responde e fala assim, olha, mas isso aqui já foi checado, é verdadeiro. O que a pessoa responde? É muito comum a pessoa responder, dane-se, pra mim fez sentido. Tipo, pra mim... Ou sei lá, simplesmente ignorar e continuar com a história. Porque para ela fez realmente sentido, não é tipo, ela é do mal, assim, exatamente. Claro que tem as pessoas que produzem desinformação e propositadamente e são pessoas que estão criando um caos, né, informacional, assim. Mas tem muita gente que está nesse caos porque faz sentido. E também tem em quem a gente confia e quem a gente não confia. Então, em quem... Por exemplo, em relação à situação do coronavírus, naquele primeiro mês, pensei um pouco assim, em quem que vocês confiavam para falar alguma coisa? Eu, por exemplo, eu confiava no Dr. Drauzio Varela. Se o Dr. Drauzio Varela falasse, tem que tomar banho a cada 2 horas, e vai contra os meus princípios, hein? Mas se ele falasse, eu ia fazer. E eu tenho certeza que um monte de gente não confia no Dr. Áuzio, não confia no Dr. Drauzio Varela e confia em outro cara que estava falando uma outra coisa. E é legítimo, sabe? Porque em quem a gente confia? Eu tenho meu ponto de confiança e fulaninho tem o dele. Na ausência de pontos para se fincar, em quem a gente
gente confia? Eu confio no que a Folha de São Paulo publica e alguém confia no que a Terça Livre fala. Então, publica. Então, tipo, cada jornal também tem o seu público que confia nele, né? E aí tá rolando essa disputa muito facilitada pela internet, tem esse ponto de confiança. Tem um terceiro ponto, que é o da plausibilidade, assim, ó. O que eu acho plausível como explicação? Ou o que eu acho suficiente também. Então, se alguém me falar que não temos informação sobre o que aconteceu no 11 de setembro, para mim, tudo bem. Mas, sei lá, para minha irmã, não. E aí ela vai fuçar mais e tentar que alguém explique. Se tiver alguém explicando, ótimo. Talvez funcione para ela, faça sentido dentro dela. E aí, também tem ou a plausibilidade no sentido de quanta informação tem, né? Então, tipo, alguém fala assim, olha, foi um atentado terrorista e tal, feito pelo Osama Bin Laden, e eu posso falar assim, isso não faz sentido para mim, não é plausível. Me parece que a situação que os Estados Unidos estavam vivendo naquele momento tinha outro contexto. E aí a gente fica verificando as coisas de acordo com o que a gente acha plausível ou não. E também classificando a informação do tipo, se alguém. Não sei se vocês já viram a matéria, mas assim, Estadão, Folha de São Paulo, os grandes jornais fazem exatamente isso também. Tipo, fontes internas do gabinete da presidência mencionaram isso, isso, isso. Isso chama a acuracidade da notícia, né? O quão checada está essa notícia ao ser escrita. Eu não acho plausível alguém que escreveu fontes internas do gabinete, mas assim, o jornalismo acha. E para algumas pessoas tá bom isso, para outras não tá bom. Para mim não tá. Para mim precisava ter um nomezinho ali de alguém que pudesse ser checado, né? Mas para várias tá. Então, tipo, nós somos todos muito diferentes, vivendo vários mundos e várias bolhas informacionais, assim, com os nossas referências, o Dr. Drauzio Varela ou Átila, e, sei lá, minha mãe tá vendo um especialista que foi lá no programa da Fátima Bernardes e ela adora ele. E ele tá falando coisas diferentes do Drauzio Varela, então ela vai, sim, me confrontar com o que ele tá falando. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Eu me meti muito nessa coisa da desinformação, mas eu estou muito encantada com a complexidade desse assunto, assim, como não é novo, como vem desde um período que eu estava falando já, né, do nazismo. Não é nada novo, só está muito acelerado pela internet, e também tem gente que está conseguindo se beneficiar muito dessa história para ter mais poder, né? No começo do ano, eu acho que foi no começo do ano, não lembro, o fim do ano passado, uma amiga minha, que é, tipo, muito amiga, ela publicou no status do WhatsApp algo que era descaradamente fake news. Eu só avisei a ela que era fake news, isso no privado, né? Menina, ela foi valente comigo, sendo que, na minha opinião, era um favor você dizer para uma pessoa para ela não passar mico, apagar, né, já que é um fake news. Ela ficou com raiva de mim e ainda disse que eu não era uma pessoa para se falar de política, etc, etc. Sendo que eu só falei que era fake news. Aí eu apontei até uma matéria de jornal mais sério, entendeu? Sendo que é uma daquelas imagens de Facebook. De certa forma, é para ela não pagar mico, porque eu acredito que quando você posta algo que é fake news, você tá pagando mó mico, né? Mas... E outro a pessoa ficou com raiva de mim, enfim, né? Aí eu aprendi, E outra um dia desses eu vi o Facebook, entrei no Facebook, aí eu vi o perfil do meu cunhado, aí ele posta um monte de coisa lá do Bolsonaro, né? Aí uma das coisas que me chamou a atenção é que teve uma que aparece logo apareceu uma faixa do Facebook. Essa notícia não está aparecendo porque foi constatada que é fake news. Aí já tá no perfil que as pessoas compartilham, né? Já tá lá dizendo que é fake news e a pessoa nem apaga determinadas coisas. Parece que meio que deixa de propósito, mesmo sabendo que é fake news.
Parece que querem continuar seguindo com isso, mesmo ela já sabendo, né? Isso é bem Mas estranho. olha só, Madá, porque nem sempre, sei lá, não tô querendo relativizar tudo, e aí é fake news, tipo, o que é falso, o que é verdadeiro, eu não sei, né? Óbvio. Mas dá para entender também, porque também tem uma narrativa que explica isso que aconteceu, que é o Facebook, ele não é, ele tá contra a nossa revolução dessa outra direita, entendeu? Tá contra a nossa revolução, e o Facebook tá falando que isso aqui é fake news, mas ele tá errado. Então a gente não vai dar bola para o Facebook e a gente vai compartilhar mesmo assim, porque as pessoas precisam ficar sabendo disso. Então é Eu ia muito comentar, complicado. Por isso que ela ficou brava com você. o que eu ia comentar, inclusive, que geralmente essas pessoas que compartilham essas notícias falsas, elas são, assim, muito blindadas por uma ideia de que há uma conspiração para que as pessoas não saibam disso e que eles têm que compartilhar e que vão dizer que é mentira, mas que eles sabem que é verdade, porque as pessoas querem mesmo que acredite que é mentira, mas na verdade é verdade. É, assim, um pensamento, assim, muito engraçado, elaborado, assim, É. e Não, e preocupante. aí, não sei quem que falou, acho que foi a Madá mesmo. Tipo, será que a gente. Não sei, vocês não estão aparecendo todo mundo aqui pra mim. Mas acho que é aquela coisa assim, mas será que a gente também não tá. Não faz isso? Sabe? Tipo, a gente também se fia em fontes que a gente não questiona. Eu vou dar um exemplo, mas que eu zero questiono, tá? Eu tenho certeza que vocês concordam comigo. O Observatório do Clima. Ele é uma fonte de informação. Se o Observatório do Clima disser que X% da Amazônia, sei lá o que, até 2020, até 2030, eu vou falar, não vou compartilhar. Vou falar, eu sei, o Observatório do Clima disse e está dito, né? Então, são as minhas crenças também, o que faz sentido para mim, porque faz sentido que se a gente acabar com a floresta até 2000 e sei lá o que, vai rolar um deserto aqui na nossa região do país. Então, perdão, na nossa no hemisfério sul da América, né? Então, isso é uma coisa que a gente, como ambientalista ou da ativista do clima, né, fala com toda certeza e não tem o que tire isso da gente. Vai ter que vir o mesmo cientista que falou que isso ia acontecer e falar: gente, eu errei, na verdade, eu refiz os cálculos. Não vai rolar, né? Então, só se ele fizer isso, a gente vai parar de falar isso. E para a gente é verdadeiro, verdadeiríssimo. E tem uma parcela da população que, infelizmente, é maior do que a gente imaginava, e fala: poxa, vocês estão viajando aí, que viagem, como assim desertificar? Sabe? É confortável, né? Você ter aquelas fontes que você confia e qualquer pessoa que não confie tanto quanto você confia naquela fonte, vir para você falar que tá errado ou que não é verdade, é muito fácil você falar, não, eu não vou te ouvir, porque eu não confio em você, eu confio neles. Então, é confortável, assim, né? É, E a gente usa, né? Exatamente. Porque alguém aqui tem capacidade de checar isso, de ver se realmente vai desertificar ou não? Não, né? A gente tem que escolher em quem a gente confia e é isso. E me parece bastante plausível que isso aconteça. Então, eu compartilho. Conecta com o que eu já achava. E aí, essa plausibilidade, é o que a gente acha que tipo, realmente pode acontecer, está muito fincado em preconceitos. Um outro exemplo de rumor e notícia falsa, mas aí não é notícia falsa, fake news, porque não é publicada por jornais, né? É mais rumor da sociedade, que a gente se fincou muito por muito tempo é em relação a pessoas negras. Então, pessoas negras que roubaram, ou homens negros que executaram estupros. Tipo, a gente tem um imaginário como sociedade de que pessoas negras são mais criminosas. Tinha, né, imaginário, eu espero, assim, cada dia menos, mas a gente foi criado o imaginário de que pessoas negras são mais criminosas, e isso passa a tornar várias histórias que podem ser mentira plausíveis, porque a gente já acha isso em algum lugar lá no fundo, né? Então, tem isso. Tem também um outro exemplo que é a demonização, né?
Acho muito legal essa parte. Que é, não sei se vocês viram, vocês lembram da história do Temer, do filho do Temer ter pacto com o diabo. É super divertida essa parte. Porque, tipo, criaram uma história que o filho do cara é de uma religião XPTO, desculpa se alguém for assim, mas é que eu não gravei, mas de bruxaria, e por isso não se podia votar na Dilma, porque o grande plano era que o vice dela tinha pacto com o diabo, que o filho tinha pacto com o diabo, e ela estava com câncer e ela ia morrer, estava tudo pré-traçado, e ela ia morrer e o cara ia sumir e o demônio ia tomar conta do país. Gente, a Xuxa que enforcava a criança, o fofão que tinha uma espada dentro, uma faca dentro. Minha mãe jogou fora minha Xuxa e meu fofão. Mas, enfim, essas histórias que são dessa ordem do diabólico também são super... são fake news, rumores, e a gente se movimenta em relação a elas, né? Ela movimenta a sociedade inteira. É muito louco. Ô, Gabi, sabe o que eu tava lembrando aqui que você falou sobre essa questão de a gente acabar acreditando em algumas coisas, né? E aí me vem do que é verdade, né? De tipo, o que é verdade e quem é que legitima essa verdade, quem é que apoia também. Porque são tudo construções, né? Como você falou, do olhar, do preconceito. Quer dizer, acaba entrando em uma questão de racismo, né? Sobre corpos negros, negroides. E aí me vem, porque, tipo, você achar que uma verdade é porque foi construído e quem construiu provavelmente detinha de um poder. Então, para continuar em um certo sistema de segregação, uma hegemonia, a gente cria, né, essa visão e colocam essas pessoas lá naquele grupo para não perder seus privilégios. E aí eu volto à fala de, tipo, quando uma pessoa pode até achar que é falso aquilo ali, mas ela prefere seguir o caminho de, tipo, eu sei que é falso, mas eu vou apoiar essa ideia porque ela se sente tanto confortável e pensa, acho que, nos seus privilégios. Então, algumas pessoas acham que verdade ela faz sentido de, tipo, faz sentido de ser beneficiada em algum momento, né? Acho que sempre isso, de ser beneficiado. Se você está sendo verdadeiro, é porque você for apontado como falso, né, mentiroso, isso já te prejudica a sua imagem. E se você for verdadeiro também, terá seu benefício em várias questões. Então, é uma questão de ficar sempre atento, né? Do que as pessoas propagam e do que a gente realmente quer acreditar como verdade. E sempre estar atento, pensando, refletindo o que é essa verdade, né? Quem ela está beneficiando. Acho que é isso. Eu acho que embolei um pouco, mas acho que... Não, mas obrigada. Eu acho que é isso mesmo, porque o que está lá no fundo de nós, enquanto sociedade, que tá, ou no fundo de mim, os meus preconceitos e as coisas em que eu acredito, que está fazendo com que eu compartilhe esse post, compartilhe essa informação, né? O que eu estou revelando aqui ao compartilhar isso? Um outro exemplo, essa semana o Eduardo Bolsonaro publicou um post falando de uma menina, não lembro em que cidade, que fez uma denúncia falsa de estupro. Pode ter acontecido, né? Pode não ser fake news, pode ser uma situação em que uma menina fez uma denúncia falsa de estupro. Mas o que um setor da sociedade ganha com isso? Deslegitima todas as denúncias de estupro. E aí planta essa sementinha da dúvida na sociedade. E o que o Eduardo Bolsonaro ganha com isso, entendeu? É fácil de pensar, né? Um carinha branco privilegiado que não tem interesse nenhum de que as mulheres assumam mais poder, que é super misógino. Então, tipo, criar essas histórias para ajudar
a não mudar o status quo da sociedade é o de sempre, assim. É isso em relação às pessoas negras, então histórias de tipo quando se aboliu a escravidão, né, entre aspas, quando se aboliu a escravidão, histórias do tipo a empregada negra tá tentando tomar o lugar da patroa e aconteceu isso na casa de fulana, e essas histórias serem replicadas, por quê? Porque você vai querer dar alguma brecha para quem está querendo acabar com o seu campo de conforto, né? Então, criando essas histórias que também ajudam a fortalecer a lógica de que pessoas X ou pessoas Y precisam ganhar menos porque o trabalho delas vale menos mesmo. Então, a gente precisa criar histórias para garantir que todo mundo está no seu lugar certinho na sociedade, para que outros possam estar no lugar deles. Então, toda essa legitimação assim da sociedade como ela é. E a gente está vivendo um momento de extrema... A gente está chacoalhando, né, o negócio. E aí cai coisa mesmo, e aí um monte de gente se sente ameaçado. Assim, o que a gente está tendo agora é uma resposta também ao chacoalho que a gente... Vou voltar um pouquinho para o Bela Baderna. Ao chacoalho que a gente deu em 2011, 12, 13, ali. O Zizek veio para o Brasil em 2013 dar uma palestra, e aí ele falou uma coisa muito legal, assim, que na época eu fiquei chateada, mas depois, hoje eu entendo. E hoje eu penso de uma forma positiva sobre isso. Ele falou assim, olha, a sociedade está vivendo, a sociedade é um movimento, como um coração. Vocês estão aqui no Brasil, nesse momento, fazendo assim, expandindo ao máximo. Vocês estão vivendo, mas quando chega aqui, ele começa a fazer assim. E aí, nesse movimento aqui, depois começa a se reestruturar para fazer assim. É um movimento que a gente não pode parar, a gente não consegue parar. É de ação e reação, é movimento. E aí ele falou isso, e naquele momento, 2013, a gente estava super feliz, e foi triste, né? Porque ele falou isso, foi de jeito nenhum, a gente arrasou, é daqui para cima. E aí, na sequência, começaram aqueles protestos de rua, assim, tipo verde e amarelo, não sei o quê, daranã, e a gente viu mesmo um movimento desdemocratizante. E a gente está num lugar aqui, tipo, por que eu vejo de forma positiva? Porque, cara, a gente deu uma encolhida, né? E aí, se a gente acredita no movimento, a gente está preparando a expansão. Então, tem essa... Quando a gente ganha força, um outro grupo político reage. Quando esse outro grupo político ganha força, esse outro grupo político reage. A gente vai, né? Não tem... Isso que você falou é interessante, porque acho que acaba que... Ai, desculpa, eu te interrompi. Sei lá, né? Acho que não só eu, como muitas pessoas veem esse momento da pandemia como justamente esse momento propício para a expansão de uma outra forma. Então, a possibilidade de nascer essa expansão com novos moldes e que sejam favoráveis para a gente, né? Para o tipo de sociedade que a gente quer. Não sei se você vai continuar na linha do Bela Baderna, mas eu queria que você comentasse um pouquinho da diferença do teatro invisível também, porque ao contrário da pegadinha, teatro invisível ele não se revela, né? E eu achei isso bem interessante. Não pensei dessa forma, conta pra mim. Então, porque... Deixa eu ver. Logo depois, assim, da pegadinha que a gente leu que tem que ser revelado, não tem como você manter, porque senão acaba se tornando uma notícia falsa, veio o teatro invisível. E aí esse teatro invisível é aquela tática de você encenar uma realidade para provocar reações das pessoas, para elas serem confrontadas com aquela realidade que não deveria acontecer. Enfim, cenas de homofobia ou de violência contra a mulher, enfim. E, se eu não me engano, a tática do teatro invisível ele não se revela. Então, a intenção é você manter o personagem até o final, para que as pessoas elas possam reagir como se aquilo ali fosse uma verdade, né? E aí eu acho que mesmo a intenção, né? Você provoca essa reflexão da pessoa,
tipo, isso não deveria estar acontecendo, ou isso deveria acontecer de outra forma, mas ao contrário da notícia falsa, quer dizer, da pegadinha, né? O teatro invisível ele se mantém como uma mentira e a pessoa vai para casa achando que aquilo aconteceu e refletindo, né, sobre aquela situação. E tem até, eu abri aqui possíveis problemas do teatro invisível, né? Que depende a gente precisa fazer uma análise de contexto mesmo do lugar que a gente está para saber se de repente a gente não vai juntar, na verdade, ali um monte de apoiador de uma ideia merda, né? Perigo gigante hoje em dia. Eu acho que sempre foi. Exatamente, nesse contexto, então, é realmente perigoso, é problemático. Discutir um plano B sempre, né? Isso é interessante. Em campanhas eleitorais, é super comum o uso do teatro invisível em espaço público, falando bem de uma candidata ou fazendo encenações que fazem parecer que essa candidata ou esse candidato está com muito apoio. Então, para que ganhe uma sensação de, tipo, apesar de as pesquisas dizerem uma coisa, a gente tem a sensação de que, na verdade, o que está acontecendo é outra coisa, as pessoas realmente estão apoiando muito. Então, a gente conhece, eu tenho bastante conhecimento desse tipo de tática, sabe? Tipo, pegar um ônibus, duas pessoas e conversar, combinar que todos os voluntários da campanha vão fazer isso, pegar um ônibus e conversar sobre, falar bem da candidata em alto bom som. É interessante também, uma forma de uso. Mas os exemplos que ele dá, que a Tracy Mitchell dá no Teatro Invisível, acho que é esse que ela fala de uma coisa de passar por muçulmanas e falar sobre terrorismo, né? Então, mencionar terrorismo. É bem arriscado mesmo, né? Porque a gente está vivendo um mundo que a pessoa poderia ter recebido apoios. E aí tem a coisa de a gente sempre ter planos B para essas coisas, né? Primeiro não conseguir pensar uma situação aqui de como, do que daria para fazer hoje, porque mas o plano B é sempre importante ter, não importa a tática, né? B e C. Então, a gente sempre fazer um exercício de riscos, quais riscos que a gente tem ao fazer isso e se preparar para eles, né? Então, tem um jogo legal de fazer, que às vezes a gente está combinando uma atividade em grupo, assim, e beleza, a gente fez isso e agora a gente vai brincar de e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? A gente lista todos os e se's. E depois a gente dá uma nota para os e se's de quão provável ele é. Tipo, é possível que tal coisa aconteça mesmo? A gente brincou, sabe? Tipo, é uma viagem muito absurda. Então, a gente faz e aí a gente começa... Aí a gente pega lá os que têm mais relevância e se prepara para eles. E faz os planos B, assim. Inclusive no Engaja, quando a gente trabalha com a questão da advocacy, a gente tem, né, esse estudo assim de risco, e aí a gente não só vê o risco que a gente corre, mas a gente vê, por exemplo, eu não sei quantos daqui participaram da formação de advocacy, mas a gente passou principalmente junho e julho fazendo bastante, e tinha também um momento que a gente via quem eram as pessoas que eram opositores, mas que não ofereciam riscos, opositores que ofereciam riscos, parceiros que se mobilizariam, parceiro que não se mobilizariam, mas tipo, apoiaria. E aí tem toda essa questão desse estudo antes de uma ação de fato acontecer. Total, e deixar uma galera preparada também para apoiar, né? Então, quem são os outros atores que eu posso entrar em contato e que vão ajudar a gente a segurar essa história na imprensa, né? Então, por exemplo, eu acho que não se faz muito isso mais hoje, mas tinha uma tática que é fechar a frente de uma empresa, todo mundo ir lá e sentar com o braço dado, assim, e fechar, tipo, ninguém entra, ninguém sai, até que a empresa faça uma declaração X. Então, por exemplo, a gente fez uma vez na frente da Vigor, e até que a Vigor dissesse se tinha ou não tinha transgênico nos seus produtos. E aí, tudo pode sair errado ali, assim, sabe? Tipo,
a notícia pode virar ativistas impedem o direito de entrar e sair, ou alguém pode apanhar e revidar, né? Apesar de a gente ter os nossos princípios e tá tudo combinado, sei lá, alguém pode se descontrolar. E aí, como é que a gente vai cuidar narrativamente disso, né? Já ter quem é nosso aliado e protege a gente vai sim sair junto, sei lá, falando sobre o caso de forma positiva, né? Gente, só para falar que são 7h34 e eu particularmente não tinha sentido, mas como já passou um pouquinho mais de 1h30, acho que a gente pode se encaminhar para finalizar aqui a nossa conversa, que foi maravilhosa, e aí fazer o sorteio da galera, mesmo da galera que acabou tendo que sair, né? Eu acho que vale a gente, enfim, fazer o sorteio aqui, se a pessoa não estiver mais aqui, a gente avisar para ela depois. Então, você quer fazer uma consideração final, Gabi? Quer falar alguma coisa para resumir tudo isso aí que a gente conversou? Eu, particularmente, não tenho um monte de coisa, de diquinhas e coisas para se pensar. Olha, não, acho que fiquei feliz que vocês estão lendo Bela Baderna. Ele é dos livros mais legais, assim, que eu posso falar que eu gosto muito. E essa saída de sempre pensar de forma atualizada sobre essas coisas, né? Porque felizmente, infelizmente também, o ativismo ele está restrito a um contexto, né? Ele tá naquele contexto. E aí o mundo vai mudando e ele passa a ficar ultrapassado mesmo, né? E eu acho que muitas organizações e grupos ativistas acabaram ficando fazendo táticas que pararam de fazer efeito, né? Então acho que essa atualização ela é sempre necessária. Então o Bela Baderna ele é de 2013, acho que é 2013, então ele é super novo, talvez no comecinho de 2013. Ele é super novo, mas olha o que aconteceu de 2013 para cá, né, no nosso país. Então é preciso atualizar as táticas sempre e mudou o contexto, agora é pandemia, mudou tudo. E a gente precisa sempre fazer brainstormings e também voltar e considerar uma tática que a gente já achava que não estava mais, mas às vezes a gente vestia aquela roupa antiga, agora voltou a estar na moda, né? Ou isso vai causar surpresas também, ou fazer uma modificação. Então, sempre trazer uma tática e nunca repetir ela igual a gente está vendo, é uma das coisas mais ricas que a gente pode fazer, que é a gente criar alguma coisa a partir daquilo, né? Então, considerar um monte de criatividade em cima de cada uma das coisas que a gente escolher fazer. Escolher a tática, mas sempre combinar com alguma outra coisa. Acho que Perfeito. dá trabalho, mas é muito, muito, muito legal. E a gente cria coisas novas e anota, sistematiza e manda lá no Beautiful Rising, que eu mandei aqui, que vocês podem virar autores também do Beautiful Rising. Eu vou dar uma olhada, eu confesso que eu não tinha visto e guardei todos os links aqui. Depois a gente vai, inclusive, organizar isso, né? Compartilhar com a galera, para poder deixar tudo direitinho. E muito obrigada. Eu gostei, de novo, né? Só reforçando isso, eu gostei muito dessa coisa do Bela Baderna, de ter as táticas, de ter os princípios e de ter as teorias, porque você realmente pode entender de fato o que está por trás daquilo ali e adaptar, e sempre adaptar e renovar, enfim, né? Se basear numa coisa ou em outra, entender o seu contexto para poder encaixar da melhor forma possível todas as possibilidades que estão aqui no livro. Eu achei sensacional. Queria só fazer uma observação, que eu acho que eu tinha falado isso antes da gente começar a gravar, então eu vou falar de novo. Que a Júlia não pôde estar aqui com a gente hoje, né? Porque ela teve aula, então hoje não foi, esse horário não foi um horário o melhor para ela. Mas ela esteve com a gente durante todo esse processo. Então, Júlia, se você for assistir depois isso aqui, um beijo. Vou fazer o sorteio, tá, gente? Finalmente. E eu vou ver se eu consigo compartilhar minha tela da melhor forma possível, porque no caso eu não sei fazer isso direito, mas vou tentar aqui. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a tela do form
E aí a gente vai ver todo mundo que preencheu direitinho na ordem. Vou botar lá no site de 1 ao número que tem de gente inscrita. Daí o número que sair vai ser a pessoa que está lá. Então deixa eu tentar fazer isso. Tá, vocês estão vendo minha tela? Tá, a tela do Google Meet. Ainda não apareceu. Não. Não apareceu, tá? Calma aí. Às vezes demora um pouquinho, tá? Ah, então deve ser isso. Vai aparecer esse quando tá carregando. Acho que agora vai entrar. Peraí. Vocês me avisem aí quando entrar. Ah, foi. Tá Tá. aparecendo agora. Ok. Então, gente, essas daqui foram as pessoas que preencheram. Tá vendo? Foram 11 respostas. E aí eu vou botar lá no site de 1 a 11 e a gente faz a continha aqui para ver quem foi a pessoa nessa ordem aqui mesmo, tá? Então vamos lá. Eu não sei no dos outros, se é porque eu tô pelo celular, mas aqui aparece só A tela do alguns Meet. símbolos. Não aparece a planilha em si, não. Aparece só o microfone, um desenho de um microfone, de uma câmera, o símbolo de restaurar e o símbolo do Firefox. É como se fosse a barra, né? Não sei. É eu, hein? Ó, estão dizendo que tá também está assim. Parei e vou tentar de novo. Gente, eu sou péssima. O surto é isto. Calma, deixa eu tentar de novo. Tá aí? Gente, a gente teve um pequeno problema. A Thay ficou sem luz e aí ela caiu. Gente, que timing. Porque ela não tem Wi-Fi para entrar de novo pelo computador. Mas o que a gente vai fazer então? Então eu vou tentar eu mesma fazer. Ela vai me mandar uma foto da lista, vou mostrar para vocês. Espero que todo mundo aqui confie em mim. E aí eu vou realizar o sorteio. Acontece assim mesmo, é ao vivo. Só um minutinho, gente. Só esperar ela me enviar a lista, que aí eu faço o sorteio.
Tá, gente, ela não consegue enviar nem a foto da lista por causa da internet, né? Que ela tá pelos dados móveis. Então, o que a gente vai fazer? Eu sugiro. A gente pode fazer esse sorteio no dia da reunião. A gente salva o forms e faz o sorteio no dia da reunião, domingo, se todo mundo concordar. Tudo bem? Então é isso, gente. Eu peço desculpas, né, pelo ocorrido. Enfim, não foi como a gente planejou, mas aí vai ter o sorteio e quem ganhar vai receber seu livrinho. Eu agradeço mais uma vez a Gabi por estar aqui hoje e todos vocês. E se alguém tiver mais alguma consideração, senão a gente pode encerrar. Mônica, não sei se tu já encerrou a gravação, mas pode encerrar. E é isso, gente. Muito obrigada e boa noite. Gabi, obrigada mais uma vez. Gente, adoro estar com vocês. Podem chamar sempre. Oba, Beijo. obrigada, Gabi. Um beijo. Eu tô encerrando aqui a gravação. Até. Se vocês...